nosso mestre de cerimônias, senhoras e senhores, muito bom dia. O mínimo que eu tenho a dizer é que é uma honra participar de um encontro como esse, para tratar de um assunto de relevância tão absoluta e tratá-lo a partir de exposições densas e abordagens tão fundamentadas quanto as que nos trouxeram o nosso Luiz, o professor Gessner e o nosso ministro Maílson. Esse é aquele momento, gente, que o jornalista vem para aprender, né? Para ouvir bastante, tomar bastante atenção e aprender. E tem, até por dever de ofício também, oferecer a sua melhor atribuição em retribuição, que é de ajudar a fazer a conversa fluir e o debate acontecer. Então, vamos dar início a essa nossa conversa. Uma vez mais, eu quero convidá-los a participar também com as suas questões. Eu vou fazer uma primeira questão e fazê-la da maneira como tenho por hábito. Olha, já está chegando. Que ótimo, que ótimo. Muito bom. Vou fazê-la da maneira como tenho por hábito. Formulo uma questão e não vou designar quem é que responde, mas, ao mesmo tempo, faculto aos senhores três abordar esse tema. Do ponto de vista do jornalista aqui presente, quase leigo diante da densidade desse tema, fica à vontade de perguntar aos senhores o seguinte: será que essa discussão nossa aqui não se tornará, no mínimo recorrente, no mínimo muito frequente, à medida que um elemento muitíssimo importante dessa cadeia de que tratamos aqui da saúde suplementar, que é o consumidor, ele próprio, como bem disse o ministro Maílson, não encontra participação, por exemplo, não conhece os critérios para a inclusão das novas tecnologias, está muito distante de poder acompanhar como se dá a concorrência, efetivamente, quando ela se dá. Ou seja, é como se eu colocasse em outras palavras, não haverá sempre uma acolhida fácil para a possibilidade do controle de preços, da indexação de tantos malefícios, professor Gessner. Não haverá sempre uma acolhida muito fácil, baseada num apelo igualmente fácil que a opinião pública dará à necessidade de se estabelecer o serviço, para que não se chegue à escassez, para que a inflação de custos não corroa o processo. Ou seja, corremos o risco de ver essa discussão se tornar interminável, de pelo menos termos mais itens naquela lista de intervenções que o ministro Maílson relacionou. O que os senhores me dizem? Olha, eu acho que sim, eu acho que esse risco sempre existe. Primeiro, porque a sociedade brasileira não incorporou de todo a ideia de um sistema capitalista, uma economia de mercado competitiva e como fazer para que ela opere da forma mais eficiente possível. Uma grande parte da sociedade é favorável ao controle de preços, porque ela não tem informação dos males que o controle de preços provoca, e ela tende a ver o lado aparentemente benéfico da redução do preço que cabe melhor no seu orçamento. Daí a importância de duas coisas num país que evolui como o Brasil. A primeira é ter agências reguladoras autônomas, com capacidade de resistir a pressões do momento, a visões equivocadas e até ao populismo, né? Eu acho que essa é a primeira defesa contra a destruição do sistema por uma ação populista. E a segunda, algo que ninguém pode garantir, depende muito da sorte, do acaso, que é a qualidade da própria liderança do país. Ou seja, você não pode ter o líder do país professando esse tipo de ideia. E aqui e acolá a gente tem visto, certo? Então, mas aí é um imponderável, vai depender das escolhas, do ambiente e de tudo mais. Mas eu volto a repetir, o remédio mais eficaz para isso é fortalecer, nesse caso, a ANS. Eu concordo plenamente. Agora eu chamaria atenção para... Acho que o Maílson falou no trabalho de catequese, né? Eu acho que esse debate que acontece na saúde, ele é... Em todos os mercados da economia, em particular, há sempre uma propensão das pessoas de se acomodarem e falar, não, deixa o Estado definir, ou então diferenciar, quer dizer, não, a concorrência é bom para os outros, mas aqui deixa o Estado define, ou saúde é algo muito especial, tem que ser tratado diferente, porque a economia não vale para a saúde, né?
eu vejo muito isso em água, né? Não, água é um direito. Então, é a forma mais fácil do pobre não ter água é dizer que é garantido, está garantido, né? Daí não tem. O rico arruma de algum jeito e o pobre fica sem, porque o preço é infinito, né? Por um poço. Fura um poço, contrata o caminhão. Em determinadas comunidades, as pessoas acabam pagando os milicianos que levam, enfim. A verdade é que é preciso ter alguma coisa racional. Daí a importância do trabalho junto ao judiciário, né, do trabalho de discussão desses temas junto ao judiciário, dos efeitos, o trabalho, a interação entre os órgãos de defesa da concorrência e as agências reguladoras. Eu acho que esse diálogo ajuda muito a colocar a questão da concorrência e colocar a questão do bem-estar. O que acontece com o bem-estar quando há um controle de preços? Como ele é diminuído, né? Só reforçar essa necessidade de maior transparência, porque, claro, que existe sempre a primeira reação, né, do consumidor, dos beneficiários da sociedade. Olha, está aumentando muito. O reflexo o governo tem que controlar isso, não pode deixar. A gente precisa começar a dar transparência sobre o que acontece nessa cadeia privada de saúde. Mostrar e explicar porque uma prótese de joelho ela entra por R$2.000, só que lá na ponta, que vai custar para o beneficiário, através da operadora, vão ser R$20.000. O que está acontecendo, né? A questão da transparência sobre a qualidade dos serviços. Será que não está tendo desperdício? Nos Estados Unidos, 20%, 30% do gasto com saúde é desperdício. Quero só fazer um adendo, se o senhor me permite. Acabou de chegar uma pergunta exatamente solicitando isso. Como ampliar a transparência? E toca nesse aspecto. No Brasil, existe pouca transparência sobre a qualidade dos serviços prestados. Em outros países, existe muito mais dados. Por exemplo, nos Estados Unidos, o governo teve um papel importante em incentivar e estabelecer padrões para a publicação de dados. Existe no Brasil uma expectativa de que o governo vá assumir esse papel? Se o senhor quiser complementar. Eu complemento e eu dou um número. Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Renato Couto, especialista na área de administração hospitalar, me mostrou um número. Ele me explicou sobre esses monitoramento de qualidade. Nos Estados Unidos, com todos os controles que tem, 180 mil pessoas morrem por ano em função de eventos adversos, falhas operacionais na prestação de serviço, muitas vezes evitáveis. Sem considerar o número de pessoas que ficam com sequelas, né? Sem contar quem não ficou com sequela nem morreu, mas o tratamento foi a um custo exorbitante, muito maior do que seria o necessário. E isso num país onde existe bastante transparência em relação a indicadores, né? O quanto disso não está acontecendo aqui, o quanto mais de transparência a gente precisa. A gente precisa de muita transparência. Como ter concorrência? Para ter concorrência, você tem que comparar preço com qualidade. Como você compara a qualidade se você não tem a qualidade porque ela não é mensurada, ela não é quantificada? Tá? Aqui chegou uma pergunta que está completinha, essa aqui é exemplar. Agnaldo Cardoso, da Newport. Professor Gessner, dada a função social, acho que era um pouco disso que a gente falava, entende que uma espécie de renúncia fiscal em toda a cadeia, insumos, hospitais, seria viável, ou melhor, seria funcional? Obrigado pela pergunta do Agnaldo, né? Eu acho que precisa pensar uma das falhas de mercado que nós mencionamos e não aprofundamos, porque ela não foi essencial aqui para o nosso exercício, foi a externalidade, né? Que é a diferença entre o custo social, o custo privado, benefício social, benefício privado. Há atividades que têm grandes externalidades positivas. Certamente, ao longo da cadeia de saúde, há algumas linhas de medicamentos, procedimentos, ações que apresentam externalidades. Eu menciono determinadas vacinas que têm grande externalidade positiva. Quer dizer, então, o custo social, o benefício social da sua produção e difusão supere muito o benefício privado. Então, deveria haver um estímulo a que houvesse mais produção. A sociedade gostaria mais daquele tipo de
ou de uma determinada vacina, um procedimento, ou um controle de qualquer tipo. Mas são casos específicos e que aí haveria, em finanças públicas, alguma justificativa para incentivos tributários, né? Ou de isenção, ou até mesmo de subsídios. Mas são casos específicos que deveriam ser muito bem demonstrados para que pudessem ocorrer. Eu diria que quanto menos diferenciação e quanto mais respeito às tendências de mercado houver, menores as chances de distorções. Posso fazer um adendo? Pois não, claro. Bom, pegando esse ponto que o Jânio tocou no final de sua explanação, eu acho que a gente tem que repensar isso no Brasil, né? A ideia de que cada segmento, por sua importância, devia ter uma isenção tributária. Infelizmente, a administração atual do país se curvou muito a esse tipo de ideia e de pressões, desde os mais poderosos grupos de interesse para beneficiar consumidores de alta renda, como é o caso de automóveis, até aquelas mais socialmente justificáveis, né? A experiência mostra que o uso frequente das isenções distorce o sistema, complica a administração tributária, obriga à instauração de regimes tributários complexos, e tudo isso redunda em ineficiência, né? O melhor, neste caso, é subsidiar diretamente. Então, se esse segmento é importante do ponto de vista social, ele merece o subsídio. O governo pode reduzir os seus custos através da concessão de subsídio explícito. Passando pelo orçamento, todo mundo está sabendo quanto é, porque a isenção tem a desvantagem de você não ser transparente. E como a gente está falando muito aqui em transparência, né, é claro que é muito mais fácil a isenção do que o subsídio, porque incluir no orçamento é mais complicado, né? E dificilmente eu estou achando que o ideal vai acontecer. Mas nós temos alguns exemplos aqui no Brasil, não tanto na área tributária, mas na outra área, em que o subsídio é dado de maneira disfarçada, né? E ela não transparece no orçamento, que é o caso do BNDES, né? O BNDES, o governo botou 400 bilhões de reais no BNDES, e o BNDES empresta baratinho para um conjunto de empresas, porque ele recebe o dinheiro do Tesouro a 5%, e o Tesouro paga 14%, né? E essa diferença é um subsídio que custa à sociedade e ela não sabe, porque não passou em lugar nenhum. E aumenta o custo implícito da dívida, porque, na verdade, a dívida pública no Brasil hoje está custando 18% a 19% ao ano por conta dessas manipulações que estão a ver com isenções e subsídios implícitos. O Luiz queria comentar também. É na mesma linha o meu comentário. É só porque a questão de incentivos fiscais, isenção ao longo da cadeia, ela tem que ocorrer, mas com muito cuidado, em condições de transparência e competição. Eu dou um exemplo. Vamos dizer que tem um distribuidor de prótese de quadril, que ele é o único distribuidor num determinado estado, ele é um monopolista. A hora que você der uma redução fiscal ali, ele vai pagar menos imposto na aquisição ali daquela prótese de quadril, ele vai transferir toda essa redução para o preço, porque ele é monopolista. Tá? Então, ou seja, você reduzir carga tributária no ambiente em que há monopólios regionais, você não reduz o preço na ponta, você aumenta as margens de lucro. Essa é uma questão. A outra questão é que existe um mito também que esse custo todo na ponta, na maior parte, é imposto. Não é, ela é alta. Um estudo do ano passado, encomendado pela Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, para o IBPT, mostrou que a carga tributária indiretamente das operadoras na carga ali na faixa mais ou menos de uns 27%. Não é baixo, é alto, é mais alto do que em outros setores. Porém, um estudo recente que nós mostramos era o exemplo de uma prótese de joelho, né? O preço inicial era 2.000 e na ponta era 20.000. Apenas ali uns 25% era carga tributária,
né? O que nós tínhamos ali que encarecia margem do distribuidor, margem dos médicos, margem dos hospitais. Tá? Então, existe aí uma ineficiência na competição que gera esse fenômeno. Tá? Então, incentivo fiscal, redução tributária era importante, mas tem que ter, primeiro, um ambiente de transparência e competição. Tem que ter meia-culpa também aí desse agente. A competição pode fazer o serviço, a concorrência pode fazer o serviço de uma maneira muito mais horizontal, generalizada, eficiente, do que medidas específicas. Dificilmente, de Brasília, você vai achar o que tem que ser feito, né? Acho que é melhor deixar a competição correr. E ontem vimos a quebra de mais uma operadora no país, operadora de grande porte. São mais de 1.000 empresas atuando na oferta de planos de saúde. O governo não deveria estimular fusões e aquisições nessa área? Se sim, quais seriam os mecanismos de indução? Quem se candidata? Ministro. Olha, eu acho que sim, não é? Eu acho que o governo deveria incorporar entre suas estratégias de regulação do setor mecanismos, e o Luiz aí conhece mais do que eu, para permitir fusões e incorporações. Isso é uma característica do sistema capitalista. É preciso, ao mesmo tempo, ter mecanismos de defesa da concorrência, e nós temos hoje uma organização como o CAD, que já está consagrado, né, como uma organização da maior eficácia no Brasil, é padrão no mundo, é referenciado em outras partes como, vamos usar uma expressão muito comum, coisa de primeiro mundo, né? Se você tem uma defesa adequada da concorrência, um ambiente favorável às fusões e incorporações terminam redundando em benefícios maiores para a sociedade, pela redução de custos, pelo aumento da eficiência, pelos ganhos de produtividade, que redundam, em última análise, em maior bem-estar. Ministro, só quero colocar o seguinte ponto. Em contraponto, perdão do péssimo trocadilho, ao que o senhor menciona, tem uma questão aqui, é uma pena que não esteja, uma vez mais, com o seu formulador explicitado, mas diz, originalmente endereçado ao professor Gessner, o esvaziamento das agências reguladoras e até do CAD, com poucos recursos financeiros humanos, não os tornam desacreditados e ineficientes para manter o equilíbrio de mercado? Acho que se encaixa um pouco também nesse raciocínio. Acho que é boa pergunta para a gente refletir. Toda fusão, toda aquisição, ela tem os ganhos que vêm do lado da redução de custos, né? E os riscos do lado do aumento de poder de mercado, que pode ocorrer de novo. Aqui a gente tem que olhar com uma lupa, realmente, olhar não o mercado geral no Brasil, mas o mercado relevante, né? Qual é o espaço no qual é plausível supor exercício de poder de mercado? Esse é o exercício que se faz da autoridade de concorrência para verificar qual é o mercado relevante, seja produto, seja geográfico. Em alguns mercados, uma determinada fusão pode ser muito concentradora, e daí, como o ministro Maílson colocou, o papel do CAD será verificar, avaliar quais são os ganhos, os benefícios, etc., um procedimento normal em várias jurisdições do mundo. Houve, de fato, aí o Maílson chegou a mencionar também, problemas com as agências reguladoras e há no Brasil um déficit institucional ainda, né? Eu acho que houve um avanço formidável, né? Quando a gente olha para trás, eu fui funcionário do Ministério da Fazenda quando ainda tinha eu mesmo, Luiz. Você imagina que teve uma época da minha vida profissional que eu fazia controle de preço. Eu tenho vergonha de falar controle de preço de ficha telefônica. Vocês conhecem, isso revela a idade também. E o que acontecia era exatamente o gráfico do Maílson colocou lá, porque a gente punha o preço abaixo do preço de equilíbrio e daí havia o mercado definia de outra forma, né? Agora, de lá, desse período em que
um ingênuo economista lá controlava preço de ficha telefônica. Até hoje, nós avançamos muito, né? O Brasil deu um salto, quer dizer, a ANS, como foi destacado aqui, é um grande salto. As várias agências reguladoras, a cultura da regulação começa a ser difundida. Mas, olha, não tenho dúvida, e aqui eu acho que é um convite, eu acho que o IES fez aqui um convite a que nós nos tornemos missionários, né, para difundir essa cultura da regulação, a cultura da defesa da concorrência. Acho que houve uma politização em várias agências, problema de vacância fenomenal, muitas agências ficaram com cargos vacantes. O próprio CAD, até recentemente, estava com o quórum reduzido. Então, houve uma desatenção com as agências reguladoras, e o país está dando passos, mas eu acho que a gente avançou muito. Olhando os últimos 25 anos, eu acho que houve um avanço formidável aí do ponto de vista da regulação. Há grande esperança que nos próximos anos, na próxima década, a gente dê um outro salto. Acho que o país está precisando esse outro salto para realmente colocar a concorrência e a competição nos mercados. Só para fazer uma citação que me parece importante, chega mais uma questão dizendo o seguinte: como vamos lidar com a cartelização das redes hospitalares que estão pelo Brasil inteiro? Não sei se os senhores, ainda na esteira dessa mesma discussão, querem complementar. Um breve comentário, por vício, eu gosto muito desse tema, foi cartelização. Eu suspeitava disso. E aí, eu acho que, quer dizer, a cartelização, assim como o organismo humano tem doenças, o organismo de mercado também tem suas doenças. Quer dizer, o cartel é um fenômeno que ocorre com grande frequência em todas as jurisdições e deve ser combatido, né? Não necessariamente... E, de novo, eu acho que a gente deve olhar com muito cuidado para a diversidade das situações, né? É possível que alguns mercados relevantes, se são tipicamente mercados hospitalares, são mercados regionais, embora a tecnologia tenha ampliado, né, o raio de atuação dos hospitais de uma forma incrível, mas é possível que em alguns mercados relevantes haja essas práticas, em outros não. Daí, o próprio mercado precisa encontrar mecanismos para levar as autoridades. Eu acho que o melhor fiscal do mercado é ele mesmo. Os programas de compliance são muito úteis para que os agentes de mercado levem ao CAD, às autoridades de defesa da concorrência, representações. Se há um cartel, há uma representação, há uma investigação e um julgamento. Muito bem. Doutor Luiz, vai comentar essa? Só um comentário sobre aquela questão anterior das fusões e aquisições. Sim. Fiz uma apresentação numa Câmara Técnica da ANS uns 2 anos atrás sobre esse assunto. Tem uma coisa que atrapalha a fusão de, principalmente, pequenas empresas no Brasil, que é a regra do capital mínimo das operadoras, que é a margem de solvência, aquele dinheiro que elas têm que ter lá. No mundo todo, o cálculo de capital mínimo ele é baseado em risco. Tá? Então, na hora que tem uma operadora, sei lá, com 50 mil beneficiários, ela se junta com outros 50 mil, o capital mínimo, o capital baseado em risco, né, que é para garantir a solvência, ele vai ser proporcionalmente menor, por causa do efeito de diluição do risco. Aqui no Brasil, a regra da ANS de margem de solvência é uma regra que ela é uma proporção da receita ou da despesa. Então, uma operadora se junta com a outra, não vai ter essa redução. Eu dou um exemplo, uma operadora pequena que eu conheci da região sul, ela tinha lá 50 mil beneficiários, estava redonda, ela adquiriu uma carteira de 15 mil beneficiários, que era uma carteira boa. De repente, quando ela foi ver, ela estava em déficit, ela precisava aportar uns R$2 milhões em margem de solvência. O que aconteceu? É a regra que era ruim. Como é que você vai incentivar a fusão e aquisição de empresas se existe um desincentivo a essa fusão ou aquisição? Tem que mudar isso, né? No mundo todo, até para seguradores, de forma geral, capital de seguradora é calculado baseado em risco. Se o órgão regulador coloca uma regra simples, né, a média não vai funcionar. Tá? No caso específico brasileiro, esse fator ele é bem relevante. Guto, deixa eu aproveitar essa ocasião e fazer uma outra reflexão aqui. Dessas discussões que tivemos nesta manhã, para mim está claro
que a principal distorção regulatória no Brasil reside no controle de preço. Isto é, em vez de atacar os problemas com a regulação que mimetize os mercados, furtando de novo do gênero essa expressão, o governo controla o preço. E aí é um problema que aconteceu em outros países. Por exemplo, o controle de preço no Brasil, numa certa época, tinha a sua justificativa. Se você começa a enveredar por uma industrialização baseada na substituição de importações, você acaba criando poder de mercado, porque são poucos os atores que vão para determinados segmentos da indústria. E, nesse momento, já que não existia CAD naquela época, aliás, até existia, mas é para outra coisa, né? O controle de preço passa a ser um mecanismo para coibir o excessivo poder de mercado, ou o poder de mercado das empresas. Acontece que isso precisa estar submetido a duas coisas. Primeiro, a avaliação. Você tem que ter uma avaliação permanente desse tipo de política. Ela se justifica pelo argumento da indústria nascente, por uma série de coisas. E depois, saber a hora de mudar. Não é? E a hora de mudar, geralmente, ocorre com o desmantelamento, né, dos instrumentos que deram origem à política, ou seja, em vez de fechado, o Brasil passa a ser aberto. Qual é o problema disso aí? E está acontecendo no Brasil. O desmantelamento ou a mudança da estratégia pressupõe também uma conversão mental, né, em que as pessoas que se acostumaram a controlar preços se convençam que agora o mercado vai funcionar, porque a economia é mais aberta, porque tem regulação, porque tem defesa da concorrência. O que a gente vê no Brasil hoje é a repetição do passado, né, sem considerar as novas circunstâncias. Por exemplo, a regra de conteúdo mínimo, que se tornou ineficiente nos anos 70 e foi restabelecida agora pelos governos do PT, particularmente para as operações do pré-sal. Uma situação típica em que as pessoas não esqueceram o passado e não aprenderam o presente, né? Então, você fica recorrendo a instrumentos do passado, o controle de preço, que não são compatíveis com as condições ambientais do presente. Mais uma questão é a seguinte: no contexto atual, quem consegue sobreviver? A medicina de grupos, planos com reembolso ou seguros saúde? E é agregada uma segunda etapa aqui da mesma questão, as clínicas, acho que é clínicas, me perdoem se eu estiver lendo errado, as clínicas com consultas e exames com preços populares descobriram um nicho de mercado, que é igualmente me parecer que é um outro aspecto aqui, que do custo da comercialização. Está sendo dito que não foi citado em nenhuma apresentação dos senhores, dando-se a entender que não seria relevante. E a pergunta é: isto procede? Essa etapa da pergunta da Fernanda Paula e a anterior do Antônio Silva. Só para escrever, é o custo de comercialização. Comercialização. O senhor quer responder? Originalmente está destinado ao ministro Maius. Olha, bom, eu sou mais curioso nesse assunto do que outra coisa, né? Mas o que eu aprendi nas discussões de que participei nesses últimos dias é de que um dos problemas do Brasil é que nós não conseguimos introduzir o sistema de reembolso, né? Sempre você tem que ter a intermediação do plano de saúde. É ele que recebe o dinheiro do beneficiário, é ele que paga ao prestador de serviço. E, em muitos países, ocorre o reembolso. Você paga e recebe da seguradora. E a experiência mostra que esse sistema ele gera o mesmo benefício para o participante do plano, mas ele introduz o elemento de percepção do custo, que pode ser importante para minimizar o risco moral. O detalhe desse sistema que você mencionou aqui, de empresas que enveredaram para as próximas do mercado, eu realmente não conheço. Eu confesso a minha ignorância. Talvez o Luiz pudesse ajudar o formulador dessa pergunta para atender a seu pedido de esclarecimento. Não, sobre essa percepção de quanto custa, queria só dar um exemplo. Conheci um americano recentemente
e ele estava explicando como que era o plano de saúde dele nos Estados Unidos. Ele falou que ele pagava $80 por mês. Eu falei assim, não, como assim? Porque custa bem mais caro. Não, porque eu tenho um plano lá que ele é com uma franquia alta. Tenho os 3 primeiros $2.000 por ano, sou eu que coloco, né, que eu que tenho que pagar, e depois, né, se tiver um gasto anual acima disso, que a operadora ou a seguradora paga. E, além disso, esse é um plano da minha empresa. Eu tenho junto uma conta de poupança, chamada Health Savings Account, né? Ele tem a percepção, porque os 2 primeiros $2.000 ele paga, só que vai se formando uma poupança, que é uma Health Savings Account, em que ele coloca dinheiro ali, o empregador coloca dinheiro ali, muito rapidamente já vai chegar nos $2.000 anuais. E ele tem incentivo fiscal, ele pode pegar aquele dinheiro daquela conta e daquela poupança e aplicar, inclusive, em ações nos Estados Unidos e ter um incentivo fiscal. Ele vai ter essa percepção, porque ele vai ter que pagar, né, os 2 primeiros $2.000, mas, muito rapidamente, ele não vai ter que, de repente, arranjar os $2.000, tem essa poupança ali do lado. Estou querendo dizer que há instrumentos usados em outros países que faz com que o plano ele fica mais barato, a pessoa tem a percepção da qualidade, ao mesmo tempo ela conta com uma poupança que não vai onerar ela quando ela precisar fazer isso. E isso são alguns tipos de ideias que, hoje em dia, por exemplo, elas não são, por conta da regulamentação atual, elas não são ainda possíveis, mas seriam algumas soluções aí já na ponta aí da cadeia, e nós deveríamos pensar um pouco nisso também. Olha, várias questões tocando num aspecto que os senhores também abordaram nas exposições. São questões da Lídia de Jorge, me perdoe se estiver pronunciando algum nome errado, da Acirmesp, do Fernando Rocha, do Hospital do Coração, perdão. E o aspecto é o seguinte, falando muito da questão do desperdício de consultas médicas desnecessárias, cruzando aí com o problema da falta de médicos, para conhecer também o envelhecimento do organismo que está mais sensível, acho que é isso. Porque a pergunta abre dizendo o seguinte, o Brasil está envelhecendo com um número pequeno de geriatras. E outro aspecto também relacionado é atribuir o aumento dos custos somente a serviços hospitalares é uma visão parcial do problema, uma vez que a utilização dos serviços de forma racional, também não tem estímulos adequados. Muita gente preocupada com essa história de a pessoa não sabe se precisa do exame, o médico também não tem certeza, quem fornece o serviço, menos ainda, se dá para ter algum tipo de organização nesse imbróglio. Olha, não é possível, eu acho que foram apontadas muitas falhas informacionais, a gente vive no nosso cotidiano essas falhas. Seria uma ilusão imaginar que a gente pode evitá-las. Certamente a gente pode atenuá-las. Agora, eu acho que as recomendações que foram feitas, tanto pelo Luiz Augusto, pelo Maílson, e que surgiram no debate, são no sentido de aumentar a oferta de informação. À medida que você ataca... Essa é a raiz do problema, né? À medida que você ataca esse problema, você dá mais informação, o mercado funciona melhor, né? Quando isso foi colocado numa experiência simples, que é a locomoção através de táxis nas cidades, você revoluciona o mercado, você introduz um outro elemento. Então, aqui algumas sugestões foram colocadas, por exemplo, de indicadores de desempenho em serviços hospitalares, indicadores de performance para os médicos, indicadores de maior oferta ou maior escassez de determinados profissionais, foram mencionados os geriatras, por região. Tudo isso ajuda a dar sinais para o mercado. Quer dizer, se há falta de geriatras, então há uma resposta do mercado a esse fato. É claro, a política pública pode contribuir, reforçando as escolas, o ensino nessa direção. Ou seja, a gente tem aqui um problema informacional, não dá para resolver ou por imposto, por preço, por subsídio. A gente resolve
pela informação, né? É colocar essa informação. Muito bem. Agora uma questão da Gisele Ramalho, do Souza Sescom, acredito eu, advogados. De que forma a abertura da participação do capital estrangeiro, a abertura à participação, a Lei 13097, pode contribuir na melhoria do setor de saúde? Quem vai nessa? Ministro? Olha, eu acho que não deve ter restrições, diferente da que existem em outros segmentos, para a participação estrangeira. O Brasil é, há muitos anos, há décadas, receptivo à participação estrangeira, e nas vezes em que as restrições foram fortes, isso só gerou a dominação de mercados, poder de mercados, redução da concorrência. Não tem porquê, na minha avaliação, pelo menos, criar restrições à participação estrangeira nesse mercado. A experiência mostra que o investidor estrangeiro ele acaba trazendo a experiência de seus países, de suas empresas, introduz novas tecnologias, contribui para melhorar o funcionamento do mercado, amplia a competição. Eu acho que tem muitas vantagens da participação do capital estrangeiro. E é sempre bom lembrar que o Brasil está se tornando um investidor estrangeiro no exterior. Não é? A quantidade de multinacionais brasileiras, e cada vez mais isso vai se ampliar com o aumento da sofisticação. Já temos empresas brasileiras na área de serviços se tornando multinacionais. Não é? Por que não admitir a participação de multinacionais? Eu, por exemplo, uma área que está muito em moda hoje aqui no Brasil, por razões tristes, né, que é a área de infraestrutura, existem restrições enormes à participação estrangeira na área de infraestrutura. Né? Isso termina gerando um domínio do mercado por um grupo pequeno de atores que podem, como a gente viu recentemente, formar cartéis, não da forma clássica que a gente conhece, mas de maneira subterrânea. Né? Eu estava vendo outro dia, dentro das restrições, uma coisa inacreditável. Por exemplo, uma empresa de construção civil estrangeira não pode contratar um engenheiro estrangeiro, a menos que ele faça um concurso, não é? E que seja habilitado por uma universidade brasileira. Né? E tem que ser feito em português. Então, me deram um exemplo de uma empresa que atua no Pará, em que ela precisou trazer um engenheiro alemão que tinha um doutorado em Harvard, né? E ele teve que fazer o concurso em português no Pará, né? E provavelmente foi reprovado. Então, esse tipo de restrição não deve existir. Eu estou exagerando aqui no exemplo, mas só para mostrar como a gente deve se livrar dessas amarras que nos levam a ver com desconfiança a presença estrangeira em determinados segmentos da economia nacional. Até porque, passando um pouco a visão também do jornalista, ministro, ainda há todo um setor, todo um contingente dos beneficiários dos planos de saúde e dos serviços médicos que dizem que concorrência não existe coisa nenhuma. E aí, até comparações com o setor bancário, por exemplo, esse tipo de observação é muito recorrente. O senhor acha que dá jeito nisso? O estrangeiro vem para resolver? Olha, eu acho que não tem uma solução única, né? Eu acho que o próprio Mailson colocou uma agenda interessante de incentivos à competição. Então, por exemplo, a portabilidade ajuda. Em determinados mercados é possível, e, de novo, os mercados têm que ser regionalizados. Em determinados mercados é possível que haja menos rivalidade entre os planos de saúde, e outros mercados há mais. O quadro geral do Brasil, se a gente leva em consideração os indicadores tradicionais de concorrência, o quadro geral é que há uma razoável rivalidade, mas é preciso ver cada mercado relevante. Né? É natural, as pessoas... É uma reação natural das pessoas a uma certa desconfiança, em princípio, no Brasil, falando, não, plano de saúde, como mexe com a sua saúde, etc. Há uma natural desconfiança, fala assim, não, eles são muito poderosos, eu não sou poderoso, os banqueiros são muito poderosos, os empreiteiros. Eu acho que a gente tem que quebrar esses estigmas, porque eles não querem dizer nada. Né? E quando a gente vai olhar com uma lupa como funcionam as coisas, a gente vê que elas funcionam de forma muito diferente.
Muito bem. Doutor Luiz, essa vem do Felipe. Como vocês entendem a necessidade de certificação do vendedor, ele colocou entre aspas, eu estou só transcrevendo, o vendedor de planos de saúde, pois é ele que leva a marca e a imagem das operadoras para junto aos clientes, tem responsabilidades que devem ser assumidas, diminuindo, inclusive, a simetria de informações e antisseleção. Você gostaria de falar disso? Falar rapidamente, em mercado de seguros, seguradoras, por exemplo, a SUSEP lá tem o registro, regula lá a atuação do corretor de seguros. Em plano de saúde não tem isso. O importante é que você tenha, nesse vendedor, alguém que, de fato, passe o conteúdo verdadeiro sobre aquilo, né? Não pode vender gato por lebre. Eu acho que esse é o ponto. Agora, eu vou pedir desculpa, porque eu não, normalmente, o IES não estuda esse tipo de assunto, mas, assim, deveria se verificar se isso está sendo um problema. Eu não sei se ele é. Tá? E, se ele for, assim, apontar qual é a medida desse problema e buscar soluções. Mas, assim, a ideia é, claro, você tem que ter um intermediário que passe para o beneficiário, né, para o futuro beneficiário, exatamente o que ele está comprando. E que ele tenha noção das suas obrigações e dos seus direitos. Muito bem. Ministro Maílson, o senhor vai gostar dessa em particular, acho. Qual o paralelo do Obamacare com o nosso INSS e exemplos que podemos tomar para esse modelo? É uma pergunta do Paulo Kudler. Sacaneei agora, né? É isso? Olha, não. O Obamacare está mais para a SUS, não é? E o INSS está mais para a Previdência Social. Né? No caso do Obamacare, eu acho que a ideia foi ampliar o acesso de americanos de classe média baixa e os pobres à assistência à saúde, não é? O Estado como provedor, e isso incluiu a obrigatoriedade de aderir a planos e tudo mais. Eu te confesso que eu fui muito simpático a essa ideia, achei que ele não ia conseguir, conseguiu, acho que é uma das grandes realizações do presidente Obama, né? Eu não sou daqueles que acham que o mercado resolve tudo, há segmentos que justificam plenamente a intervenção do Estado. O caso do INSS, eu acho que é um problema mais grave, né, que é a sua insustentabilidade. Essa é uma das heranças da Constituição de 88, a ideia de que você pode assegurar aposentadoria generosa para todos, independentemente da contribuição e da correspondência entre contribuições e benefícios, né? E que foi agravado com a vinculação do benefício previdenciário ao salário mínimo, que é uma coisa absolutamente incrível. Né? O salário mínimo quase triplicou de valor nos últimos 20 anos, isso teve um impacto considerável nos gastos previdenciários, sem a correspondente elevação da receita. Apenas uma parte disso, daqueles que ganham o salário mínimo, é que realmente teve um ganho para a Previdência. E todos os problemas que isso gera, né? Desde o Brasil está em déficit de caixa da Previdência Social desde 1996. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, houve uma grande discussão nos Estados Unidos sobre o risco do sistema deles entrar em déficit de caixa e calculava que seria em 2032. Né? Aí eu pensei assim, pelo menos aí a gente já chegou na frente dos americanos, né? Ganhamos deles. Estamos em déficit muito antes deles. Né? E eles tomaram uma série de medidas e provavelmente não é mais 2032, já deve estar muito mais na frente. E como essa coisa do salário mínimo é forte, não é? Na média do INSS hoje, o brasileiro se aposenta com 80% do salário da ativa. Para você ter uma ideia, nenhum país rico chega a isso. Nos países ricos, se aposenta entre 40% e 60%, daí você tem um estímulo a buscar o complemento na previdência complementar. Né? Isso gera uma outra distorção, né, que é o cálculo. Então, um sujeito que se aposentou há 15 anos ganhando o equivalente a 10 salários mínimos, hoje ele ganha o equivalente a 5.
salário mínimo. Do ponto de vista da renda dele, não alterou, porque ela foi reajustada de acordo com a inflação. Mas na forma de calcular deles, eu fui prejudicado, porque agora eu só ganho 5 salários mínimos. Daí a tendência no Congresso de fazer com que a regra se aplique a todo, o que significa o colapso, né? Enfim, eu ficaria aqui horas falando sobre esse assunto, mas o INSS tem graves distorções e riscos para a sociedade brasileira que não estão presentes no Obamacare. Professor Gessner, a doutora Nádia e a enfermeira Sheila do Einstein perguntam como os senhores avaliam, destinado ao senhor, como os senhores avaliam o potencial da coparticipação como mecanismo regulatório? Olha, eu acho toda a forma em que você alinha incentivos, quer dizer, o outro problema que foi detectado aqui, nas exposições do Luiz, do Maílson, de certa forma minhas também, foi um desalinhamento de incentivos, né? Todo mecanismo no qual você gera alinhamento de incentivos atenua, melhora o problema. Eu acho que é positivo. Tem uma outra questão aqui que eu estou pescando, porque os senhores mencionaram as opções aí dos beneficiários, e ela é mais ou menos específica. Eu queria colocar para o ministro Maílson. A possibilidade de o beneficiário abrir mão, veja bem, de determinadas coberturas não poderia aumentar ainda mais o problema da seleção adversa? Não prejudicaria o princípio do mutualismo, ministro? Olha, eu acho que não, sabe? Porque se o beneficiário que ele tem informação sobre a sua saúde, o quanto ele pode assumir de riscos, né, ele pode renunciar a um determinado tipo de procedimento, se isso corresponder a uma redução da sua mensalidade, da sua contribuição, né? Isso é absolutamente como funciona no mercado, né? Eu posso avaliar o risco e contratar a proteção que me é razoável. Se a introdução desse critério vai contribuir para a redução de custos, porque como você não pode beneficiar o participante que avalia o seu risco e quer uma cobertura menos ampla, né, você termina cobrando mais de todo mundo e prejudica aquele que poderia passar para um plano mais razoável. Eu acho que isso só beneficiaria o sistema, a meu ver. Muito bem, nós estamos encerrando esta etapa aqui do nosso encontro. Eu quero pedir ao professor Gessner, inicialmente, depois ao ministro Maílson, suas considerações finais, por favor, professor. Olha, eu quero dizer que eu aprendi muito desse debate. O Guto falou que ele ia aprender. Com certeza. Eu reivindico essa posição de ter aprendido muito. Acho que foram exposições extremamente interessantes, perguntas muito interessantes. E eu fico aqui com a ideia acho que foi o Maílson que falou de catequese, que eu colocaria como difusão de uma nova cultura no Brasil, de uma cultura da concorrência, de uma cultura regulatória minimalista e pró-concorrencial. Eu acho que a gente tem que sair daqui com essa missão, porque é difícil, é um debate difícil. Eu acho que a gente tem a saúde, não há nada mais importante que a saúde, então é natural que as pessoas reajam de uma maneira, quer dizer, que elas querem proteção, é natural isso, mas a melhor proteção é a inovação, é o avanço, né, é o progresso, e para que isso ocorra a gente precisa concorrência e precisa competição. Então, eu acho que o que sai daqui é esse apelo aí a catequese e a difusão da cultura da concorrência. Olha, em primeiro lugar, eu subscrevo integralmente as conclusões do Gessner, né? Elas fazem um bom resumo daquilo que tem que ser feito, né? Eu gostaria a minha palavra final ser do que eu aprendi nesses dias no contato, ainda que pequeno, com o ISS e o Luiz, o Janda, né? E eu fiquei com uma impressão de que
o setor criou uma organização de grande capacidade analítica, de grande capacidade de formulação de ideias, de grande capacidade de busca e realização de diagnóstico. E, portanto, tem uma contribuição importante a dar para os momentos que surgirão no futuro de mudanças regulatórias para melhor alinhar incentivos, reduzir custos, ampliar, em última análise, o bem-estar dos que participam do sistema. Esse não é o primeiro seminário, o primeiro evento que o ISS promove, ele tem feito outros, pelo que eu vi, certamente vai continuar fazendo no futuro, e esse é um dos papéis relevantes do setor privado, né? O de, através de suas associações, a reunião de técnicos qualificados, contribuir permanentemente para o debate, a discussão de temas relevantes, e trazer uma contribuição relevante, não apenas para entender os problemas do segmento, não apenas para diagnosticar adequadamente as falhas, mas contribuir para a sua correção, né? Identificar erros e corrigir erros é uma característica de países institucionalmente avançados. E instituições, no sentido amplo, inclui o papel das organizações de fins não lucrativos do setor privado, como é o caso do IES. Eu gostaria de dar parabéns ao ISS, aos que o fazem, aos que o criaram, pelo papel relevante que ele está exercendo e vai exercer ainda na formulação de ideias e propostas para melhorar o funcionamento do setor. Ministro, muito obrigado. Eu quero agradecer aos senhores todos uma vez mais e passo a palavra ao doutor Luiz Augusto para fazer as honras, doutor Luiz. Eu gostaria só de já aproveitar até para agilizar e já fazer minhas considerações finais. Agradecer, né, o doutor Gésner Oliveira, o ministro Maílson, por participar desse trabalho do Instituto de construir o conhecimento que será útil para se traçar essa agenda. Nós esperamos que, de fato, como o ministro Maílson falou, esse conhecimento acumulado ele possa ser utilizado para uma revolução no setor. E nós vamos continuar fazendo isso. E eu gostaria de encerrar fazendo apenas um lembrete, que no dia 20 de outubro, nós estaremos de volta aqui com o INSPER, com o estudo, apresentando o estudo do INSPER sobre essas falhas de mercado e trazendo especialistas do exterior, né, trazendo propostas, sugestões, soluções para essa questão da transparência, da competitividade, que isso, pelo que nós vimos, é o que vai ajudar a resolver os problemas da inflação médica, da pressão de custo, não o controle de reajuste. Muito obrigado.